Módulo 5 aqui do nosso curso, pessoal. Vamos falar um pouco aí sobre os papéis que são importantes no nosso desdobramento aí das metodologias ágeis, principalmente antes de você começar, tá? E não só esses papéis, mas também a filosofia, né? A nova filosofia de cada um dos papéis aí dentro do time, né? Dentro da gestão, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre como que a liderança, como que os times aí também devem se comportar, uma nova forma de você fazer para você conseguir que o ágil aí logre sucesso com as iniciativas que você está rodando. Em primeiro lugar, pessoal, fazendo um comparativo aqui, né, de como a gente está acostumado a trabalhar aqui do lado esquerdo e como que seria um modelo desejável para a gente ter aí realmente um ágil em escala, para a gente ter um ágil de forma bem forte dentro de uma organização do lado direito. Tá? Do lado esquerdo aqui, pessoal, é aquela estrutura piramidal que a gente já conhece, né, o famoso organograma, onde você tem lá em cima, né, um gestor, que também é chamado de chefe, né, e geralmente essa estrutura aqui ela é muito embasada no comando e controle. Tá? Não que o comando e controle seja ruim para todas as situações, mas especialmente para o ágil, ele talvez não seja a melhor abordagem, justamente por conta dos princípios e das filosofias que a gente já colocou aqui para vocês. Tá? Então, assim, tem lá aquele chefe, né, que tem aquele ambiente em comando e controle e geralmente as pessoas fazem tudo que ele comanda ali naquele momento, tá? E as coisas até elas acabam saindo de algum jeito, mas muito focadas no pensamento, na percepção, na opinião daquela pessoa sozinha, tá bom? A gente quer fazer uma mudança de paradigma um pouco mais aqui para o lado direito, é o que a gente chama de time ou squad, tá bom? Então, a gente não pode nem chamar de time tradicional aquilo ali do lado esquerdo, porque não chega nem a ser um time, né, pessoal? É uma estrutura realmente que é uma forma de organização, mas não chega a ser um time propriamente dito, aí o conceito de time pelo ágil, tá? E aqui do lado direito, né, o squad, um time verdadeiro, né, onde todos têm um papel importante ali dentro para lograr resultados, todos têm uma responsabilidade grande também para você conseguir alcançar esse objetivo, tá bom? E o líder, ele naturalmente ele está inserido nesse ecossistema ali como um líder servidor e facilitador, tá bom? Então, se você for começar a pensar um pouco nessa figura do líder lá dentro do ágil, né, ele vai ser uma pessoa que vai trabalhar para tirar os impedimentos, vai trabalhar para fazer o ambiente ser o melhor possível para que essa equipe aqui seja uma equipe de alto desempenho e basicamente assim ele consiga tornar esse meio um meio onde floresçam aqui os talentos, né, e as inovações e a criatividade. É muito importante dizer, pessoal, que com a liberdade também vem a responsabilidade aqui, tá? Então, é natural que você tenha que ter aí um grau grande de responsabilidade para você ter um modelo aqui similar a esse do lado direito, ok? Porque esse modelo realmente, né, o modelo de auto-organização, ele presume que você vai ter aqui pessoas que vão ter uma responsabilidade grande em cima não só do trabalho que elas fazem, mas do objetivo coletivo. É importante a gente começar a colocar esse conceito de squad aqui de uma forma mais bem desenhada para que vocês entendam, né? E justamente onde está com esse X aqui grifado, né? É o modelo que a gente não quer mais quando a gente fala de ágil, né? Principalmente quando a gente fala de produtos, de value stream, de ágil dentro da nossa empresa, tá? A gente tem um modelo que ainda é muito segmentado por grandes áreas, tá? E essas grandes áreas vocês têm ali dentro, né, talentos que não são talentos tão multidisciplinares assim, né? São pessoas que, vamos dizer, vestem a mesma camisa ali de conhecimentos, tá? E quando a gente quer fazer a transição para os times ágeis, a gente cada vez mais quer ter dentro de um time um pedaço desse value stream, tá? Com pessoas multidisciplinares ali para você conseguir produzir uma parte do seu produto que está alinhada àquele processo da sua empresa e não somente a uma linha organizacional, a um silo, tá? Mas sim a um processo, tá? Então, se você começar a entender o time aqui como uma célula de valor que vai produzir alguma coisa para dentro de um processo, né, para dentro de um value stream, começa a ficar muito fácil você entender
Por que é necessário você ter uma característica multidisciplinar ali dentro, tá? Cada time precisa ter uma responsabilidade fim a fim sobre o produto. Tá? Uma coisa que custa muito caro são os handoffs de serviço, né, que geralmente acontecem quando você faz alguma coisa ali dentro da área comercial, aí tem que passar para suprimentos, aí o pessoal faz alguma coisa, passa para o jurídico e faz alguma coisa, passa para TI. Esses handoffs de serviço não só demoram muito, mas eles criam filas muito grandes entre esses departamentos. Tá? O time não. O time, na verdade, quando você trabalha em cima de um objetivo, em cima de um backlog comum, a tendência é que essas capacidades ali dentro multidisciplinares, elas tendam a ter muito poucos handoffs, né? Porque você está ali trabalhando como um time e aquilo passa a ser a sua célula de valor de forma que você consegue entregar muito mais rápido as coisas, tá bom? Então é muito natural que um usuário lá no meu final da cadeia, lá na minha ponta, tenham várias value streams que estejam conectadas a esse usuário e essas minhas value streams elas sejam compostas de N times multidisciplinares. E aí, mais uma vez aqui, né, aí já ficando mais claro ainda, pessoal, a gente fazendo um comparativo aqui sobre como que é a estrutura antiga, né, que é uma estrutura exatamente como falamos aí, piramidal, né, onde você tem aqui, né, gerências gerais, diretorias e várias áreas embaixo que são de alguma forma segregadas, né, e essas áreas elas às vezes conversam entre si só quando você tem que fazer os handoffs de serviço, tá bom? E aqui num outro modelo, né, você continua tendo essas áreas, continua tendo as diretorias, continua tendo as gerências gerais, só que a forma de trabalhar muda, tá bom, pessoal? Então percebam aqui, né, que eu tenho 5 squads e cada squad ela está conectada a um produto diferente, sendo que as áreas elas passam a ser uma espécie de pool de recursos para cada uma das squads, tá bom? E aí que entra uma coisa interessante, que é o papel do novo gestor, tá bom? O papel do novo gestor é justamente ser o gestor de recursos para prover o melhor ambiente possível para você conseguir entregar dentro dessas áreas aqui de cada squad os produtos mais adequados para a value stream do seu cliente final. E aí é importante lembrar, pessoal, aqui já falando até um pouco sobre gestão 3.0, né, que a gente, num futuro, né, e esse futuro ele não pode ser um futuro muito distante, a gente tem que cada vez mais ficar posicionado nesse quadrante mais acima que a gente está colocando aqui na figura, né? Que é da autonomia com alinhamento, tá bom, pessoal? Então, assim, a combinação entre uma alta autonomia e um alto alinhamento é o cenário perfeito que vai permitir que o ágil floresça aí nas grandes organizações. Essa autonomia ela acaba sendo extremamente produtiva para você conseguir romper as barreiras aí, os desafios, tá? Não é à toa que quando a gente faz um processo, né, de discovery, você chama várias pessoas de vários times diferentes para você conseguir fazer exatamente o que está escrito ali naquele quadrante de cima, né, onde o gestor ele lança um desafio para a equipe e a equipe naturalmente ela vai descobrir a melhor forma de atingir aquele desafio, até mesmo de superar e muito, né, aquela meta, aquele desafio que foi colocado, tá bom? Mas para isso tudo, claro, é preciso ter um nível de maturidade muito grande, tá, pessoal? Então isso aqui realmente é uma escada, né? Você não pode pular etapas aqui e se você está numa equipe que tem baixa autonomia e alto alinhamento, tá? Naturalmente, com algumas práticas ágeis, você pode começar a se deslocar ali mais para a direita, né? Mantendo o alinhamento, mas ao mesmo tempo dando graus de autonomia aí para sua equipe. E a parte de baixo aqui, pessoal, é o pior dos mundos, né? A gente não quer ficar numa parte de baixo aqui, onde você tem alta autonomia e baixo alinhamento, e muito menos pouca autonomia e pouco alinhamento, né? Porque aí a tendência é que as coisas fiquem completamente caóticas, ou então você esteja trabalhando num ambiente extremamente tóxico, tá bom? Então, tenham isso em mente, né? O novo papel da gestão ele cada vez mais é você sair daquele quadrante ali de cima mais à esquerda para o quadrante de cima mais à direita e sim, você consegue habilitar não só a agilidade, mas você consegue alavancar a sua produtividade com isso.
Vamos falar aqui rapidamente, pessoal, sobre os papéis que a gente pode ter aí no Scrum, que geralmente a gente pode aproveitar essa nomenclatura e essas atribuições aqui para utilizar isso também lá no Kanban, claro que com algumas ressalvas. E aí aqui o que a gente quer mostrar para vocês, pessoal, é o seguinte, né? A gente tem uma tríade de papéis aqui que eles vão ser os papéis principais do método ágil Scrum, tá? E vou começar pelo Scrum Master aqui, que ele é o facilitador do time, tá? O que é o facilitador, pessoal? É uma liderança servidora que de alguma forma vai guiar esse time, o Product Owner e todos os interessados que estão utilizando o método naquele trilho para você conseguir rodar de forma correta a metodologia. E subindo aqui, né, tem o Product Owner, que é uma figura muito interessante aqui, que ele é um preposto do cliente, tá bom? Ele não necessariamente ele vai ser o cliente em todos os casos, tá? Ele pode ser um representante. E aí, esse Product Owner ele vai ser o responsável por priorizar e aceitar as partes do produto, tá bom? Então, conforme esse produto vai sendo construído, esse Product Owner ele vai ser o cara que vai ficar ali, né, experimentando essas partes do produto e dizendo se aquilo ali está atendendo ou não aquele objetivo que foi colocado inicialmente lá no backlog, tá bom? Além disso, obviamente, ele vai ser o cara que vai dar o start aí dentro do projeto Scrum, criando um roadmap desse produto, criando um backlog, tá bom? Geralmente essa criação aí ela é feita em conjunto com o time, pode ser que seja co-criado, né? A gente tem inclusive o curso aqui de Product Backlog Building que estimula que esses papéis aqui, não só o Product Owner, mas também o Scrum Master e o time aí criem junto esse backlog para você dar o start no seu projeto Scrum. E o time, por fim aqui, pessoal, é aquela galera ali que vai elaborar o produto, né? Vai ter autonomia para você conseguir fazer todos os pedaços do seu produto fim a fim, tá bom? Então o ideal é que ele seja o mais multidisciplinar possível, né? Tenham pessoas que sejam responsáveis pelo desenvolvimento, pelo teste, pela especificação, pela qualidade, tudo ali dentro. E naturalmente, pessoal, isso é uma coisa que confundem muito, mas é o time que seleciona as coisas que vão ser feitas dentro das sprints. O Product Owner prioriza e o time seleciona. O importante é que se casem as duas necessidades para que não haja problemas e o projeto, claro, né, ele seja feito aí da melhor forma possível. E esse gráfico aqui eu acho bem legal, pessoal, até para a gente ver aqui como que a gente modela algumas coisas e como que algumas coisas são na realidade, tá bom? E aí, naturalmente, a gente vai falar do modelo do futuro, tá? Que é um modelo que justamente as empresas ágeis aí estão começando a lograr sucesso com ele, tá? O modelo mais de baixo aqui do organograma é o modelo que a gente, de alguma forma, desenha. É um modelo hierárquico que de alguma forma ele é útil, ele é necessário para nossas organizações, mas é um modelo que diz muito sobre compliance, né? Sobre posições ali de poder, onde você de alguma forma você consegue obter mais sucesso, às vezes numa linha de comunicação, ou às vezes até mesmo numa questão de comando e controle. Só que no modelo mais acima aqui à esquerda, né, que é o modelo de estrutura informal, com a disseminação da comunicação, né, e a gente não está mais numa estrutura fabril, como a gente estava lá no começo do século XX, né, a gente está numa estrutura que é a era da comunicação. É normal que as pessoas elas tenham redes muito complexas de comunicação entre elas. Então aquele modelo lá do nosso organograma, né, que mostra certinho as áreas modeladas ali e cada um com a sua função, mostra muito pouco da realidade que a gente tem hoje. Que às vezes a gente tem numa área um especialista que conhece várias outras coisas e aí ele é procurado por N outras áreas. Então não necessariamente aquilo passa por aquele circuito daquele organograma que foi desenhado naquele momento inicial lá na sua empresa, quando você faz uma estruturação e tudo mais, tá bom? Então esse modelo aqui de comunicação é um modelo de influência. Geralmente, se você é um nó desse modelo aqui, que você tem muito contatos e pessoas procuram você aí para resolver problemas, para que você gere valor, significa que você tem uma influência muito grande, você tem um capital de influência muito grande dentro desse modelo aqui de estrutura informal. E aí, como que a gente faz esse modelo de estrutura informal aqui se tornar produtivo, né, e não se tornar caótico? É justamente com esse diagrama
aqui em cima mais à direita, tá bom? Que é a estrutura de criação de valor. Então é por isso que os squads, eles são úteis, né? E são necessários, tá? Na verdade, quando eu tô indo para esse modelo aqui, eu tô começando a organizar as pessoas de uma forma produtiva em células de valor, onde cada célula de valor ela é responsável por produzir alguma coisa ali numa value stream da minha empresa, né? E aqui essas setas para fora, eu tô entregando esse valor aqui para o mercado, para os meus clientes externos. E naturalmente eu também estou levando em consideração todo esse poder da rede, que é o poder aqui da minha estrutura informal, mitigando um pouco esse caos daquele modelo ali do lado, né? Que aquele modelo do lado também, se você deixar ele crescer muito, ele começa a ficar muito caótico e você não tem muito controle na geração de valor dele. Então percebam aqui, né, que a gente precisa cada vez mais fazer essa migração do modelo hierárquico para o modelo de criação de valor. E essa migração, ela passa muito por essa questão, né, de você levar em consideração as estruturas informais e levar em consideração também como que o valor é gerado na sua empresa para que você monte essas squads, tá bom? Para que você monte essas células de valor dentro do seu negócio.